Bom dia, meninos e meninas! Então, meninos, estamos aqui novamente no nosso programa infantil da Igreja da Cidade. Então, os meninos estão todos bem de saúde? Espero que sim. Então, meninos, hoje estamos aqui e vamos começar com o nosso habitual, a nossa oração. Se nós queremos que Deus nos proteja, então nós também temos que nos proteger. Então, vamos agradecer ao nosso querido Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos acompanhar a nossa oração. Querido Deus, Pai, obrigado por o Senhor nos permitir estar aqui nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa proteger todas as crianças do nosso ministério e as outras crianças de todo o mundo, Pai. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada criança, Pai. Abençoa o pão e a água de cada criança, Pai. Deus, abençoa também aquelas crianças que estão acamadas, Pai. Que o Senhor possa curar todas essas crianças, Pai. Que o Senhor possa tirar essas crianças dessa cama, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar sempre presente na nossa vida, está na vida de cada criança, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu espero que os meninos tenham feito a oração habitual que a Titi tem feito com os meninos, certo? Certo. Então, meninos, agora vamos passar para o nosso passo seguinte. Os meninos sabem qual é o passo seguinte? Não, não sabem. Ainda a tia vai passar pelas nossas recomendações, certo? Certo. Acredito que alguns meninos já têm feito com a ajuda da mamã, do vovó, do titi. Então vamos começar com as nossas recomendações. Antes, quando nos acordamos de manhã, vamos escovar os nossos dentes, vamos fazer a nossa higiene pessoal. Temos uma coisa antes de fazer: lavar as nossas mãos com água e sabão quantas vezes for possível. Meninos, certo? Certo. E a seguir, qual é o outro passo seguinte? Depois de lavarmos as mãos com água e sabão, devemos sempre utilizar o álcool em gel. Vamos colocar um bocadinho na nossa mãozinha. E o que é que fizemos? E vamos jogar nas nossas mãos durante alguns segundos para que possamos, né, ver que realmente estamos a fazer a higiene diretamente. Certo? Certo. Em caso que os meninos tiverem que sair de casa com o papai e a mamã, tem uma outra coisa que os meninos não devem esquecer. Vocês sabem qual é? A Titi sabe. Acredito que os outros meninos também sabem. A nossa máscara facial. Em qualquer sítio onde nós formos, com a mamã ou com a vovó, devemos sempre colocar a nossa máscara facial. Certo, meninos? Certo. Acredito que os meninos têm feito, sim. Eu acredito mesmo. Sei que os meninos têm feito isso com a ajuda de um adulto, de alguém mais próximo de casa. Certo? Certo. Que bom. Então, meninos, agora vamos chegar para a nossa fase seguinte. Os meninos sabem qual é essa fase seguinte? Os meninos sabem, sim. Temos uma brincadeira. Sim, uma rapidinha. Vamos fazer a brincadeira da mímica. Espero que os meninos estejam atentos com as nossas brincadeiras. A tia vai tentar fazer algum gesto e os meninos tentarem o máximo possível descobrirem que gesto é que a tia vai fazer, certo? Certo. Então vamos ficar atentos e a tia vai tentar fazer o gesto e espero que os meninos prestem atenção, certo? Os meninos sabem que gesto é esse que a tia tentou fazer? A tia não percebeu. Sim? Sim. A tia tentou fazer o número 4 nessa vertência. A tia fez o número 4. Espero que os meninos aprenderam. Então a tia vai tentar fazer mais um gesto. Espero que os meninos estejam atentos no que a tia está a fazer.
certo? Certo. Os meninos, sabem o que é que a tia fez? Não! Muitas das vezes, quando nos acordamos da caminha, estamos assim, meio preguiçosos. Então, o que é que acontece? Não fazemos esse gesto de preguiça? Então, a tia fez um gesto de alguém que saiu da cama com muita preguiça. Certo? Certo. Então, vamos tentar fazer mais duas. Espero que os meninos estejam bem atentos, certo? Certo. Prestem bem atenção. De que gesto se trata? Os meninos prestaram atenção? Sim. A tia tentou mostrar quando nós saímos do banho, limpámos nossos pezinhos, o que é que nós fizemos? Calçámos, né? O nosso sapatinho, a nossa Sabrina, certo? Certo. Então, esse gesto que a tia ensinou aos meninos. E falta, por último, falta mais uma. Então, os meninos estão atentos? Tá. A tia vai mostrar o último. Espero que os meninos prestem atenção, certo? Que gesto é esse que a tia fez? Ah, os meninos estão atentos. A tia tentou mostrar aos meninos quando saímos da cama. O que é que nós fizemos? Tratamos da nossa higiene bucal. Então, escovar os dentinhos. Muito bom. Espero que os meninos tenham aprendido e possam partilhar essas brincadeiras com vossos priminhos, vossos manos. Certo, meninos? Certo. Então, voltamos já já para a nossa história. Olá, meninos. Estamos de volta. E agora vamos começar com a nossa história. Vocês sabem de quem é essa história? Não. Eu vou dar uma pista. Era de um menino sonhador. Vocês conhecem quem é esse menino sonhador? Eu sei que muitos meninos conhecem. Hoje vamos falar do José. José, o sonhador. Certo? Certo. Esperem que os meninos prestem atenção. A tia vai contar a história. Alguns anos atrás, Jacó tinha um filho que muito ele gostava. E era um dos filhos que ele mais dava carinho e amor. Vocês sabem quem é essa pessoa? Chama-se José. Pois, então o que aconteceu? O José, o pai gostava muito de José, porque era um menino que tinha muita coisa que ele queria fazer no seu futuro, no seu sonho, tinha muita coisa que ele queria, na altura, realizar. Mas o que aconteceu ao decorrer desse tempo todo? Quando José sonhava em ser um homem que podia governar uma província, o que aconteceu com José? Vocês querem saber o que aconteceu? O José tinha os seus irmãos. O José tinha os seus irmãos. Mas os seus irmãos não gostavam da ideia que o irmão tinha ou não gostavam do sonho que o seu irmão queria realizar. Certo? Certo. E o que aconteceu? A tia vai dar um exemplo prático. Muitas das vezes, nós na sala de aula temos alguns amigos e dizemos: quando eu crescer, eu vou ser uma doutora. E temos uma amiga, depois ela diz para nós: não, eu não acho que tu estás capacitada para ser doutora.
será que devemos ir de acordo com o que a nossa colega falou? Não. Quando nós temos força, o que é que nós fazemos? Persistimos. A nossa persistência faz com que nós chegamos até onde? Ao nosso sonho e aos nossos objetivos. E era o objetivo que José, na altura, tinha. Mas o que é que aconteceu com os irmãos? Como muitos deles não tinham sonho nem ideias de realizar, eles começaram a ser muito maldosos com o próprio irmão. E vocês sabem o que é que aconteceu com José? Os irmãos venderam o José em alguns comerciantes como escravo. Vocês viram próprios irmãos venderem o irmão? E o que é que aconteceu? Vocês querem saber? Então vamos para as outras páginas seguintes, certo? Certo. Mas José, mesmo os irmãos a maltratarem, tratavam mal a ele, José tinha uma particularidade muito boa. Vocês sabem o que é que ele tinha? Ele tinha um coração bom e ele amava e gostava muito dos seus irmãos e continuava a contar dos seus sonhos que ele tinha. Então, o que é que aconteceu depois? O José, houve um belo dia que sentou com seus irmãos e explicou aos seus irmãos: ontem sonhei com vários molhos de trigo e vocês inclinavam-se diante dos meus para lhe prestarem homenagem. José explicou isso aos seus irmãos, dos seus sonhos que ele tinha realizado. E José depois voltou a dizer para os irmãos: também sonhei que o sol e a lua e as estrelas inclinavam-se todas para mim. E os irmãos foram ouvindo atentamente pelas realizações que o irmão queria ter, que era José. Então, diante disso tudo, José sentiu-se que estava dentro de uma maravilha, dos sonhos que ele tinha por realizar. Agora vamos passar para outra fase seguinte. Então, o que é que aconteceu depois? José, com os outros irmãos, então José disse: o que é que fizemos com este sonhador? Assim disse o outro irmão. E ele disse: não imagino José como rei e nós servindo ele como escravos. E nesse dia decidiram-se livrar-se do seu irmão, conforme a tia já tinha explicado antes. Nesse dia os irmãos planearam, organizaram algo que já era planeado deles, que era se livrar do irmão, não queriam que o irmão continuasse com as suas ideias, os seus sonhos, então planejaram, naquela altura, conforme a tia explicou no início, de vender o seu irmão. Então, numa tarde, Jacob disse a José: meu filho, vais ver como estão os teus irmãos. Então, José foi a correr porque gostava muito dos seus irmãos. José foi caminhando até onde encontrava-se os seus irmãos. E o que é que aconteceu? Ali, os seus irmãos responderam: ali vem o sonhador. Por que é que nós não o matamos? Assim disse os irmãos de José. E depois, os outros um deles disse: dizemos ao nosso pai que ele foi devorado por um animal. Essa era a ideia que os irmãos tinham traçado para José e muitos deles estavam todos chateados, assim, aborrecidos, todos ferozes, todos rancorosos. E o que é que aconteceu depois? Um deles disse: quando o seu irmão se aproximar, esperem, não façam mal nenhum a ele, disse um dos irmãos. O que é que ganhamos em matá-lo? Um dos irmãos de José disse para os outros manos: isto é uma loucura. E os outros responderam: então aproveitamos uma caravana de comerciante que vai passar em direção ao Egito, então vamos decidi-lo vendê-lo. E aí os outros manos concordaram em quê? Em vender o José. E o que aconteceu na outra fase seguinte?
José sofreu muito no Egito. Mas José tinha uma particularidade. Mas José continuou a interpretar os seus sonhos, porque ele tinha o quê? Uma graça e habilidade. José conseguiu ocupar um lugar muito importante no governo daquele país. E depois o que aconteceu? Depois de muitos anos, o pai dos irmãos de José sofreu uma grave seca e eles não tinham o que comer e tiveram de ir ao Egito para comprar alimento nesta altura. E o que aconteceu? José perdoou os seus irmãos, porque ele tinha um coração bom, deu-lhes alimento e esqueceu daquilo que os irmãos faziam com ele. Vocês sabem disso? Pois. Então agora a tia vai tentar, resumindo, o que é que a nossa história nos ensina. Vamos prestar atenção, meninos. A tia já tinha dito antes que José sofreu muita maldade pelos seus irmãos. E o que aconteceu ao decorrer disso do nosso resumo? Fizeram por causa da inveja e porque o seu pai amava muito e na altura seu pai tinha oferecido uma túnica muito bonita a José. Mas por causa do seu coração, do seu amor, José não pagou o mesmo preço aos seus irmãos. Quer dizer que José não pagou mal com mal, não. Ele fez o bem aos seus irmãos, mesmo seus irmãos tratando mal a ele. Então, a nossa história nos ensina mais uma coisa, que José fez o bem aos seus irmãos e ainda ajudou. E a nossa história também ensina, oremos assim, Santo Eterno Pai, Senhor, que continua sendo um exemplo para mim e para ti, menino, qualquer que for um obstáculo na nossa vida, devemos manter sempre o quê? A nossa fé, confiança e cumprindo o chamado que um dia Deus nos deu e vamos ter um fim digno de glorificar ao nosso santo Deus. Então, meninos gostaram da nossa história? Sim, a tia contou a nossa história e resumindo um bocadinho, espero que os meninos entenderam e espero que os meninos vão continuando também dando as suas sugestões, certo? Certo. Então, a nossa história ficou por aqui. Espero que os meninos gostaram e vamos passar pela nossa fase seguinte. Voltamos já já. Olá, meninos. Estamos de volta e agora chegamos para a nossa fase muito importante. Os meninos sabem qual é? Sim, sabem muito bem. Vamos partilhar a nossa graça, vamos fechar os nossos olhos e vamos acompanhar com a tia, certo? Certo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém! Então, meninos, ficamos por aqui. Esperamos por você no nosso próximo programa da Igreja da Cidade. Adeus, meninos!